Como de costume, no nosso programa, a letra do samba-enredo será analisada, como forma de compreendermos ainda mais essa história que não foi contada. O samba é de autoria dos compositores Carlos Ortiz, Cláudio Anel, Alberto Capital e Mestre Augusto. África, dos guerreiros de Angola, de Jeje e Yorubá. Na escravidão e agonia, ai como o nego sofria, no destino de Alemar. O europeu, no troca-troca, conseguiu levar as peças da Guiné para o Brasil. Nesse comércio, a pirataria surgiu. Essa estrofe inicial, esses versos iniciais, sugerem o início do tráfico negreiro e informam também uma espécie de transação comercial absolutamente ilegal, na verdade, que nem consideram humanos com humanos, humanos tratando outros como peças, como animais. A partir disso, vamos aos dois primeiros versos. Anunciar o negro como guerreiro mobiliza sentidos que induzem à bravura. Temos que a pluralização da palavra guerreiro, seguida da denominação de algumas etnias de onde foram extraídos muitos africanos, intensifica o sentido de valentia deles. Agora, por que de Angola, de Jeje e Yorubá? Por que este recorte? Porque, como se observa na sinopse de Jaime Cesário, estas etnias constituíam impérios tribais organizados e tremendamente bélicos, que se organizavam formando cidades extremamente organizadas e bem protegidas. Posteriormente, temos uma espécie de descrição, de relato, tanto do sofrimento da travessia dos escravizados para o Brasil, quanto do sofrimento destes no destino. Nos versos, o europeu no troca-troca conseguiu levar as peças da Guiné para o Brasil, temos que Portugal e Espanha, após um longo namoro diplomático, conseguem estabelecer entrepostos comerciais para obter produtos como ouro e marfim, em troca de rum, folhas de fumo, tecidos, enfim. Só que Portugal, com a colonização do Brasil, necessitava de mão de obra farta e barata para trabalhar na lavoura. Então, resolve adotar uma prática já muito conhecida dos europeus, a escravidão. Para o europeu, os escravos eram considerados objetos e receberam inicialmente o nome de peças da Guiné. No verso "Esse comércio, a pirataria surgiu", informa que o sucesso obtido por Portugal e Espanha chama a atenção de outras monarquias, como Inglaterra e França, que entram nesse comércio através do uso da pirataria, negociando diretamente com reis africanos que eram vinculados ao sistema de cooperação luso-espanhol. Eles utilizam o sistema dos piratas proscritos, que apesar de pertencerem a estas duas monarquias, utilizavam a bandeira pirata para fazer o comércio entre a África e as colônias do Novo Mundo. Iluaiê, Iluaiê, um canto triste ecoou. Iluaiê, na senzala, sofrimento e dor. Iluaiê é uma terminologia que significa terra distante, no dialeto nagô. Referencia a saudade do negro de sua terra distante, de sua Iluaiê, bem como valoriza as manifestações culturais que lhe eram permitidas para o exercício de suas crenças e de seus costumes. Nos versos "Veja e Fá falou que os orixás vão enviar um libertador. A liberdade se transforma em dor e sofrimento nos canaviais e senzalas. Tribos que eram inimigas na África se unem pela dor no Brasil. Os escravos eram oriundos de guerras intertribais, e os perdedores eram escravizados e vendidos aos europeus para trabalharem na cultura da cana-de-açúcar. O sofrimento se transforma num triste canto, onde os negros imploram aos seus deuses e orixás que enviem um herói libertador. Canta, Pilares, Zumbi foi rei lá no Quilombo dos Palmares. Esses versos sugerem o surgimento em Alagoas, na região conhecida como Serra da Barriga, o reduto sonhado, Palmares. Palmares era a realização do sonho do negro escravizado. Palmares era a terra da liberdade. No comando estava Zumbi, que planta no coração da colônia portuguesa um reduto de homens livres. Palmares abrigava, além do negro, brancos perseguidos e índios massacrados. A liberdade se transformou em Zumbi, e ele faz novamente o negro sonhar. Na cultura, o negro se agiganta, a fé da terra-mãe é seu alento. Existe um grito preso na garganta, só Oxalá segura o fio da esperança. A predestinação de Palmares e seu líder fazem preservar a cultura e a religião dos seus ancestrais. Através de seu sumo sacerdote Bambuxê, preparam-se homens e mulheres e perpetuam nesta terra as religiões da Mãe África. Os ritos de Yorubá Nagô, Jeje e Angola Congo são ensinados e fizeram de Palmares um marco na preservação da cultura religiosa africana. A predestinação de Palmares e seu líder fazem preservar a cultura e a religião dos seus ancestrais.
Através do sumo sacerdote Bambuxê, preparam-se homens e mulheres que perpetuam nesta terra as religiões de Mãe África. Os ritos de Yorubá-Nagô, Jeje e Angola-Congo são ensinados e fazem de Palmares um marco na preservação da cultura religiosa africana. Quero ser livre, esse lamento ressoou na sociedade, que tem as chaves, mas prende seus heróis na marginalidade. Esses versos anunciam a grande causa de Palmares, a liberdade, a luta pela liberdade. Quero ser livre. Esse lamento ressoou na sociedade e denuncia que os verdadeiros heróis vivem na marginalidade. O verso Vi nos olhos verdes do holandês outro país informa que a invasão e o domínio holandês no Nordeste brasileiro faz do fidalgo holandês Maurício de Nassau um capítulo à parte em relação ao Palmares. Homem de rara inteligência e visão, apaixonou-se pelo Brasil, e o fruto disto foi um momento de rara prosperidade da colônia holandesa comandada por ele. Nassau sonha em transformar o Nordeste brasileiro no Império Maurício e fazer de Recife a sua capital. Estabeleceu um contato diplomático com o Quilombo, que ficou conhecido como Período Holandês de Palmares. Negociava abertamente com os habitantes que vendiam suas produções agrícolas para a colônia holandesa. E tinha livre acesso às cidades por eles dominadas. Problemas políticos com a Holanda fizeram o fidalgo holandês pedir demissão do cargo. Sua saída acelera a venda em surdina da colônia holandesa para Portugal, por 8 toneladas de ouro brasileiro. No verso Caiu Palmares, temos que com a retomada do controle da capitania de Pernambuco, os portugueses começam a preparação dos planos para a destruição total de Palmares. Apesar de, nesse período, ter se proposto um tratado de paz entre Palmares e portugueses, que ficou conhecido como Paz dos Brancos, na realidade era uma tentativa de enganar Zumbira e seus homens. Os portugueses dão sua cartada final sob o comando do bandeirante Domingos Jorge Velho. Com um exército de mais de 5.000 homens fortemente armados, conseguem após 5 anos de sítio vencer os bravos guerreiros e destruir o último quilombo. O último verso desse samba diz: liberdade não se mata na raiz. Zumbi não morrerá, Zumbi não morrerá nunca, Zumbi deixou frutos. Liberdade não se mata na raiz. Apesar de já termos boas e muitas informações sobre como passou a Caprichosa de Pilares no ano de 2003, através da brilhante exposição do carnavalesco Jaime Cesário, vamos, como de costume, aqui no nosso programa, a análise do enredo. Como conseguimos constatar na fala de Jaime, o enredo se propôs a mostrar um negro que age, que resiste, que pensa, que é forte. De início, o enredo procura desconstruir aquela imagem que nos séculos XVI e XVII, quando vieram os primeiros negros para o Brasil, a África era selvagem, desorganizada e pobre. No começo do desfile é mostrada sim uma África rica e com sociedades muito organizadas. A comissão de frente, intitulada Sociedade dos Homens Leopardos, compõe a guarda especial que protege o grande rei africano, os reis das tribos imperiais. Na África Ocidental, os impérios tribais cresceram por conta da força dos seus exércitos e guerreiros. Esses homens defendiam a sobrevivência do clã, exerciam controle direto sobre o povo e asseguravam a sucessão ao trono. O carro abre-alas apresenta a África imperial e apresenta uma África rica. Existem antílopes, que são símbolos da prosperidade, representando o fato da Europa estar falida e da África ser uma espécie de salvação. Temos nesse carro uma estética mais retilínea e moderna, em neon. Neste primeiro setor se apresenta a ala falência das monarquias europeias. Depois aparecem alas que representam os impérios: Império Tribal Yorubá, Império Tribal Jeje e Império Tribal Angola e Congo. Posteriormente temos a ala peça da Guiné. Os europeus consideravam os escravos como objetos, peças. A segunda alegoria é intitulada O Navio da Dor, os africanos sendo trazidos como escravos para a América. É uma visão alegórica do sofrimento, da dor, o fim da liberdade. Posteriormente, sucedem-se as alas mercantilismo luso-espanhol e a ala pirataria inglesa e francesa. França e Inglaterra foram países, como já dissemos, que ficaram de fora dos acordos com reis africanos e apelaram para a pirataria. O primeiro casal, Robson e Ana Paula, representa a África imperial. A bateria vem representando a realeza africana. As passistas representam príncipes e princesas africanas. A alegoria seguinte é Palmares, Terra da Liberdade. É a representação do Quilombo dos Palmares, que sobreviveu por cerca de 85 anos. O carnavalesco demonstra, ao longo do enredo, que lá haviam também brancos, judeus,
índios, e que todos, na verdade, lutavam pela liberdade, sem discriminação. A grande luta de Palmares era a liberdade. A quarta alegoria retrata a religião e a cultura da Mãe África. O carnavalesco representa de uma forma original os orixás. A sexta alegoria é o Palácio de Friburgo de Maurício de Nassau. A corte holandesa se instala. O governo de Maurício de Nassau chega a Pernambuco. A alegoria é toda em laranja. O palácio é decorado com obras de artistas brasileiros que retratavam todo o nosso tropicalismo. Maurício de Nassau tinha um claro interesse comercial e econômico. Fez um acordo, como já dissemos, para que a produção excedente do quilombo fosse trocada por manufaturados europeus. O enredo termina com o carro Os Frutos dos Palmares. É a busca por igualdade, justiça, luta contra a discriminação e qualquer tipo de segregação. É a liberdade. Após esse enredo, após a apresentação da História que Não Foi Contada, Zumbi de Palmares, 2003, Caprichosos de Pilares, chegamos na metade do nosso projeto. Findamos o 5º episódio. E no nosso próximo programa teremos um antológico enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, de 1987. Um enredo de Fernando Pinto, Tupi Nicópolis.